Resumo da semana. Medidas provisórias estão na lista de aprovações do plenário da Câmara nesta semana e também teve sessão do Congresso Nacional. Os detalhes quem nos traz é a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, seja bem-vinda. Tudo bom, Claudinho, como vai? Tudo bom. Apesar de eu ter falado das medidas provisórias, a gente começa com um projeto que foi aprovado em plenário e que beneficia famílias de pessoas com deficiência, é isso? É isso mesmo, Claudinho. Esse projeto, ele trata o seguinte, de pais e mães atípicos, esse é o nome utilizado, que eles possam ter prioridade no SUS, toda vez que eles forem procurar o Sistema Único de Saúde, o SUS. Os pais e as mães atípicas são justamente os pais que cuidam dessas crianças, desses filhos, nem sempre são crianças, né? Às vezes já são mais velhos, e que têm alguma deficiência, ou eles têm algum transtorno, ou eles têm alguma doença ali que eles precisam de um cuidado constante. E isso a gente sabe que modifica toda a rotina da família e exige que esses pais, que esses cuidadores, que eles possam ter uma atuação ali mais conjunta para garantir que essa pessoa que depende deles, seja os filhos ou ali uma pessoa que é cuidada por eles, possa ter esse cuidado e essa assistência necessária. Então, esses pais, mães atípicos e também os cuidadores dessas pessoas com deficiência, com transtorno, ou que tem alguma doença ali que exija esse cuidado constante, passam a ter prioridade no atendimento único de saúde. E aí não só para consultas, mas também para tratamentos, para exames, para medicamento, para internação. E aí tudo isso para que seja possível, então, esse cuidado mais integrado. Essa proposta que foi aprovada pelos deputados nessa semana, ela também unifica aí essas regras com a Política Nacional do Cuidado, que foi recentemente, é uma lei recente aprovada pelo Congresso e também sancionada pelo presidente da República, e agora essas regras, né, essa proposta aprovada pelos deputados, vai então ao Senado para que os senadores também possam avaliar como que esses pais, essas mães atípicas, essas famílias atípicas possam ter prioridade no atendimento no SUS. Bem, agora sim a gente fala das medidas provisórias e elas continuam sendo de crédito para auxiliar o Rio Grande do Sul, ainda por conta das enchentes que aconteceram em maio de 2024, né? Pois é, a gente está completando, né, Claudinho, quase um ano daquele desastre ambiental no Rio Grande do Sul, as enchentes que afetaram os habitantes ali do estado em vários municípios do Rio Grande do Sul, não só ali naquele momento de fim de abril, maio, mas durante todo o ano de 2024 e ainda com repercussão em 2025. O governo ele tem editado desde então várias medidas provisórias abrindo crédito, quer dizer, com a possibilidade de destinação de recursos para atendimento ao Rio Grande do Sul, e essas duas medidas provisórias que foram aprovadas pelos deputados nessa semana e que já estão ali para serem encaminhadas ao Senado Federal, elas juntas têm cerca ali de 500 milhões de reais ao Rio Grande do Sul. Uma delas, que é a medida provisória 1265 de 2024, ela destina 383 milhões de reais tanto para o atendimento às famílias que foram atingidas por essas enchentes no Rio Grande do Sul, como também para ações de defesa civil nesses municípios afetados. A outra medida provisória, que é a 1275 de 2024, ela destina pouco mais de 100 milhões de reais, 118 milhões de reais, para que seja possível a elaboração de estudos sobre as bacias hidrográficas no Rio Grande do Sul. Isso foi muito falado no ano passado e ainda é falado que tanto pela questão das mudanças climáticas e pela configuração ali dos rios e da região, né, de como é que está o relevo, toda aquela questão ali das bacias no Rio Grande do Sul, que isso tem que ser pensado nesse cenário de mudanças climáticas, porque tanto a possibilidade de secas intensas, como também novas enchentes. Então, essa medida provisória destina recursos para essa área. Como eu disse, né, as medidas provisórias desde o ano passado o governo vem editando e destinando recursos à reconstrução do Rio Grande do Sul. As medidas provisórias, Claudinho, elas têm vigência imediata, né? Quando o governo edita uma medida provisória, ele já, no caso de medidas provisórias de crédito, ele já pode utilizar esses recursos, tanto é que esses recursos já estão sendo liberados desde o ano passado, quando as MPs foram editadas, mas elas sempre precisam ser confirmadas pelo Congresso para que estejam dentro ali das regras de gastos públicos. Então, como eu disse, essas duas medidas provisórias com recursos para o Rio Grande do Sul, elas agora precisam da avaliação dos senadores. E também tivemos sessão do Congresso nessa quinta-feira
para validar as novas regras para as emendas parlamentares, um assunto que já vem sendo discutido desde o segundo semestre de 2024 e que teve mais esse capítulo agora. Pois é, até legal a gente falar um pouquinho dessa história, né, Claudinho, que de fato houve ali um questionamento na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, a como estava sendo feita a execução de emendas parlamentares, essas emendas chegaram até a sua execução suspensa, e aí ficou ali toda uma discussão e toda uma negociação entre o Judiciário, e aí pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e a Câmara e o Senado, as presidências da Câmara e do Senado, envolvendo aí as advocacias das duas casas legislativas, para que se chegasse a um acordo. Finalmente se chegou a esse acordo de como devem ser essas regras de rastreabilidade, de mais transparência na execução das emendas parlamentares. Lembrando também que já há, né, desde 2024, uma lei complementar tratando desse assunto, mas somente a lei complementar ela não foi suficiente, e por isso que o Congresso Nacional, Câmara e Senado se reuniram numa sessão nessa quinta-feira para votar regras internas ali de funcionamento de como são feitas as votações do orçamento pelo Congresso Nacional, para justamente ajustar essas regras negociadas com o Supremo Tribunal Federal e também essa lei complementar que é do ano passado. Em linhas gerais, essas regras aprovadas para votação do orçamento e para indicação de emendas, elas tratam de ritos, tratam de como é que devem ser feitas as reuniões, o registro em ata das reuniões de bancada, para a indicação tanto de emendas de comissão quanto emendas de bancada estadual, para que você tenha também uma forma de publicação dessas emendas do Congresso, da mesma forma que você tem também a forma que você tem a publicação de transferências do Executivo por meio de convênios, transferências orçamentárias. Então, você tem uma padronização maior de como é que essas destinações de recursos elas vão ser publicadas para que a população possa consultar. E no caso, por exemplo, das emendas de comissão, que as emendas de comissão, tanto comissões da Câmara quanto do Senado, elas vinham sendo bastante questionadas. Então, esse projeto que foi aprovado, ele traz o seguinte, que as emendas de comissão da Câmara e do Senado, elas não têm execução obrigatória, como é o caso das emendas individuais e as emendas de bancadas estaduais, mas essas emendas de comissão, elas têm que, então, quando elas vão ser indicadas pelos líderes partidários, tem que estar o registro da ata de reunião da bancada partidária, quando foi feita a indicação dessa emenda, tem que ter sido aprovada pela maioria da bancada, isso aí tem que estar registrado. Essas emendas de comissão elas também podem ser apresentadas por parlamentares individualmente, não precisa só ser pelo líder, né, os líderes partidários, e elas têm que tratar ali de projetos estruturantes, essas emendas de comissão, de projetos de interesse nacional ou regional. As emendas de bancada estadual também têm que cumprir uma série de ritos, tem que estar lá registro em ata de como é que foi feita a aprovação de cada emenda dessa de bancada estadual. O objeto, então, dessas emendas de bancada estadual, esse objeto ele tem que ser identificado, quer dizer, para onde que está indo esse recurso, por que esse recurso está sendo destinado, tem que justificar isso daí. Não pode ter em princípio, a destinação de recursos, no caso de emendas de bancada, para múltiplas entidades, a não ser que seja ali um projeto regional ou um projeto de região metropolitana. E, quer dizer, tudo isso daí tendo esse passo para mais rastreabilidade e transparência nas emendas e dos objetos, para quem é o autor dessa emenda e para onde está indo essa emenda. Essa que é a ideia, né, dessas regras que estão sendo, desde a lei complementar, nessas negociações com o Supremo e agora com esse projeto de resolução que foi aprovado. A maioria dos deputados e dos senadores entendeu que essas regras eram um avanço. Ainda houve críticas durante essa discussão. Alguns parlamentares acreditam que, no caso das emendas de comissão, ainda poderia haver mais transparência na identificação dos autores dessas emendas, mas, como eu disse, a maioria acha que já é um passo, e é um passo importante para levar cada vez mais transparência à execução do orçamento, porque o orçamento federal, ali são os recursos que o Executivo tem para gerir, mas ele tanto tem a parte do Executivo quanto também essa parte das emendas parlamentares quando o orçamento vem para a votação do Congresso. E falando na votação do orçamento, Claudinho, os deputados e os senadores estavam justamente
esperando a aprovação e esse acordo ser fechado com o Supremo e a aprovação dessa resolução, para eles poderem avançar na votação do orçamento deste ano, que teria que ter sido votado no ano passado, mas ainda está pendente. O orçamento deste ano, então, já tem previsão de votação na próxima semana, a partir da votação dessas propostas pelo Congresso. Lembrando que esse projeto de resolução ele até prorroga a composição da Comissão Mista de Orçamento até a votação do projeto orçamentário de 2025. Então, a expectativa é que, com a aprovação dessas regras, agora o orçamento ele possa ser discutido e votado na próxima semana. Ana Raquel Macedo trazendo para a gente os detalhes do que foi votado na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Ana, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada, Claudinho. Agradeço também quem está sempre ao vivo com a gente aqui na Rádio Câmara, TV Câmara, YouTube, pela Rede Legislativa de Rádio e depois também em podcast com as nossas rádios parceiras, como a Rádio Interativa FM de Timon, no Maranhão.